Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Esse cumprimento oficial aí. Vamos dando continuidade à aula aí de processo civil, certo? Falando agora do contrato de prestação de serviços, onde que está isso aqui nos artigos 593 a 609 do Código Civil. Tá? E primeiro, conceito. O que é a prestação de serviços, tá? Então, ele é o seguinte, ó, é o contrato em que alguém, o prestador, compromete-se a realizar uma determinada atividade com conteúdo lícito, certo? No interesse de outrem, ou seja, né, de uma outra pessoa, certo? O contratante, que é o tomador. Tomador de serviço, tá? Mediante certa e determinada remuneração, certo? Então, olha só, olha que interessante esse conceito, né? Alguém, prestador, compromete-se a realizar uma determinada atividade com conteúdo lícito, né? No interesse de outrem, tomador, que mediante certa e determinada remuneração. Então, desse conceito aqui, a gente já pode tirar aí a natureza jurídica do contrato, né? Prestação de serviço. E a natureza jurídica desse contrato fica como? Fica como contrato bilateral, né? Que é o sinalagmático, oneroso, certa e determinada remuneração, e tem também a obrigação do prestador de serviço, né? Consensual, comutativo, as partes já sabem quais são as suas obrigações, certinho, né? E informal ou não solene, né? Porque ele pode ser também ser feito verbalmente. Por exemplo, quando eu contrato, às vezes geralmente eu chamo o pessoal e o cara que vai fazer o meu serviço de cortar grama sempre pelo WhatsApp, mensagem por áudio. Nunca fizemos contrato escrito, mas a gente vai cumprir todos esses requisitos aqui, que é o prestador compromete-se a realizar uma determinada atividade, um conteúdo lícito, no interesse de outro tomador, diante certa e determinada remuneração. Então, nós temos dentro, quando eu mando o áudio lá, chamando o cara para vir cortar grama aqui em casa, eu estou cumprindo todos esses requisitos aqui, ó, e estou aperfeiçoando toda essa natureza jurídica do contrato. Ó. Contrato bilateral, oneroso de ambas as partes, eu entrego o dinheiro, ele passa aqui horas ali trabalhando, cortando a grama, traz as ferramentas dele e tal. Consensual, ele vem se ele quer, não obrigo ele. Comutativo,
de antemão, ele sabe a obrigação dele, que é cortar a grama, e eu sei a minha obrigação, que é pagar o preço. Informal ou não solene, certo? Então, essa é as características aí do contrato de prestação de serviço, tá? E aí, outra coisa, gente, que a gente pode colocar aqui de interessante nessa questão da prestação de serviço, que é o seguinte, grande parte dos casos, incide as regras do CDC, Código de Defesa do Consumidor, que inclusive tem lá fato de serviço, fato de produto e tal. Mas vocês vão estudar certinho isso aqui na matéria própria de Código de Defesa do Consumidor, então não cabe a nós aqui ficar divagando e falando sobre essa questão, certo? Mas o que vocês têm que lembrar, como a gente já disse em outras aulas, falando de outras formas de contrato, é que quando tem uma regra especial, quando ele é especial, trata-se de relação de consumo, você vai aplicar tudo que é do CDC, mesmo em conflito ao Código Civil. Só vai aplicar daí, nesses casos, o Código Civil, caso de forma subsidiária. Se o Código de Defesa do Consumidor não é suficiente para resolver a questão, aí você vai atrás do Código Civil. Se não, aplica só o Código de Defesa do Consumidor. Certo, gente? Vamos ver o que mais que a gente pode falar aqui. Então, vamos lá. Ler já a letra da lei. Quinhentos e 593. Então, a gente já falou. Aqui. Prestação de serviço. A prestação de serviço que não estiver sujeita às leis trabalhistas ou à lei especial reger-se-á pelas disposições de capítulo, que é o que a gente falou, certo? Por vezes, você vai fazer um contrato de prestação de serviço que vai ser regido pela lei trabalhista. Você vai contratar uma pessoa para prestar um serviço para você, mas você vai ter aquele questão de configuração de regime de trabalho, subordinação, habitualidade, a remuneração certa, e etc, etc. Então, você vai aplicar as leis trabalhistas, certo? Em outros casos, a questão do Código de Defesa do Consumidor. Então, o que não for, você pode ver aqui que está escrevendo o que a gente já estava falando antes. O Código Civil ele vai ser subsidiário. Não aplica a lei especial, aplica o Código Civil, certo? Então, a prestação de serviço só vai aplicar o Código Civil se não for aplicado lei trabalhista e aí o Código de Defesa do Consumidor. Lembrando que você pode aplicar, às vezes, os dois, tá? Não é porque está aplicando o Código de Defesa do Consumidor que eu não vou aplicar de forma alguma o Código Civil, certo? É só que prevalece a norma sempre da legislação especial. Você vai usar a norma geral quando a lei especial faltar, certo? Não está especificado, não está resolvendo a questão. Vamos ver o que o Código Civil fala. Beleza? Olha só aqui daí o que diz o artigo 594. Toda espécie de serviço ou trabalho lícito, material ou imaterial, pode ser contratada mediante retribuição. E aí entra o seguinte, ó, aquilo que a gente já falou no conceito, ó, trabalho lícito. Eu não vou poder fazer uma prestação de serviço para contratar um assassino de aluguel e depois pedir na justiça o cumprimento. O cara descumpriu, não matou o cara, errou a mira, né? Ou o cara falando, ele não me pagou, então eu entro na justiça para receber. Não pode, tá? Tem que ser coisa lícita. Pode ser bem material e imaterial, como, por exemplo, aqui, né, vir cortar a grama, ou também, então, fazer uma redação, fazer uma obra de arte, né? Ajudar com alguma coisa. Pode ser também imaterial, limpar a casa, né? Você não vê ali, enfim, pode ser uma construção, né? Erguer o muro, fazer uma calçada, como também alguma coisa imaterial, que é um trabalho intelectual ali, alguma coisa nesse sentido, certo? E também contratada mediante retribuição. Você tem que ter a contraprestação, certo? Senão seria uma doação de serviço, né? Seria a questão de doação.
Vamos ver o que mais. Vamos para o próximo artigo. 595. No contrato de prestação de serviço, quando qualquer das partes não souber ler nem escrever, o instrumento poderá ser assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas. Isso aqui é interessante, ó. Até vocês vão começar a advogar mais para frente, né? Quem quiser advogar. Se vocês forem fazer procuração para analfabeto, acontece muitas vezes na área previdenciária, que vai fazer aquelas aposentadorias rurais e tal. Só vai ser válido o instrumento procuratório de analfabeto se ele for arrogo. O que é arrogo? A pessoa vai lá, coloca a digital, e daí outra pessoa na escolha dele, que está representando ele, assina em volta, e você registra isso por duas testemunhas. Né? E geralmente até exige escritura pública, você tem que ir lá no cartório fazer isso aí e tal. Por quê? Porque se entende que você comprova dessa forma, com testemunhas, assinatura a rogo, etc, etc, que é de fato o analfabeto que não sabe assinar está manifestando a opinião dele, tá realmente concordando com aquilo lá que está sendo assinado. Artigo 596. Não se tendo estipulado nem chegado a acordo as partes, fixar-se-á por arbitramento a retribuição, segundo o costume do lugar, o tempo de serviço e a sua qualidade. Tá? Isso aí é até fácil de entender. Ó. Seguinte, fizemos o contrato, tá? Eu quero que você construa essa calçada aqui para mim, tá? Mas a gente não chega Você vai lá e faz o serviço, daí depois a gente vai discutir o valor. Não dá consenso entre as partes, eu quero pagar 500, o cara quer receber 800, não estamos concordando, entra em juízo para fixar, para arbitrar a remuneração, e essa remuneração vai ser arbitrada conforme o costume do lugar, o tempo de serviço e a sua qualidade, certo? Costume do lugar. Por exemplo, aqui é bem fácil de você estipular aqui no Mato Grosso, né, que acontece, é bem fácil você estipular um valor, como costume do lugar, de prestação de serviços agrícolas, por exemplo, para dirigir, para pilotar, né, não sei como é que fala, se é dirigir, se é pilotar, se é manusear, né, operar, deve ser operar. Para operar uma máquina agrícola na colheita de soja, por exemplo. Fiz o contrato de serviço do cara lá, contratei ele para operar a colheitadeira para colher 500 hectares de soja. Não estipulamos o preço. Uma coisa é eu fazer isso aqui no Mato Grosso, outra coisa é em outro estado que não tem costume de plantar soja, por exemplo, né? Que não está acostumado com esse tipo de coisa, vai ter um pouco mais de dificuldade. Agora, então, você vai pegar o costume do lugar, tempo de serviço e a qualidade e arbitrar um valor, caso as partes não tenham chegado a um acordo sobre ele. E aquilo ali é o seguinte, para evitar esse tipo de coisa, é bom estipular antes, né? Quanto você vai me cobrar? Tanto. Concordo, tá. Daí faz. Artigo 597. A retribuição pagar-se-á depois de prestado serviço, se, por convenção ou costume, não houver de ser adiantada ou paga em prestações. Isso aqui é uma questão óbvia também, né? Se entende que é o seguinte, se eu estou contratando uma prestação de serviço, meio que por óbvio, por lógica, eu vou pagar depois de efetuado o serviço, certo? A não ser que as partes tenham convencionado em contrário, ou seja, você me paga, depois eu faço, ou então se não houver um adiantamento, pelo menos parte da prestação, ou então pagas em prestações, um valor muito alto, sei lá, um serviço que demanda muito tempo aí, está muito alto, R$ 5.000, então você me paga um adiantamento de 1.000 e mais 4 prestações de 4, certo? Mas aí vai da convenção das partes. Agora, não estipulada nada entre as partes, o que a lei diz? Pago depois de efetuado o serviço. Certo? Artigo 598. A prestação de serviço não se poderá convencionar por mais de 4 anos, embora o contrato tenha por causa o pagamento de dívida de quem o presta, ou se destine à execução de certa e determinada obra. Neste caso, decorridas 4 anos, dar-se-á por fim do contrato, ainda que não concluída a obra. Certo? Gente, o que está acontecendo aqui? O que é essa cláusula aqui que ela está querendo vedar, em última análise? Vedar
a manipulação, né, a simulação de um contrato de prestação de serviço por um contrato de trabalho, né, em que daí a parte se exime de pagar os direitos trabalhistas da parte, ou então, às vezes, até fazer em tempos aí que está tendo tanta denúncia, né, como teve lá no Sul e tal, de trabalho análogo à escravidão, né, de você simular aí a existência de um trabalho análogo à escravidão. Então, você limita o tempo em 4 anos, tá? Isso aqui, principalmente, ó, em relação a pagamento de dívida de quem empresta. Por exemplo, tem o cara ali que é construtor, pedreiro, está te devendo. Daí você fala, não, tudo bem, você não precisa me pagar em dinheiro, me paga em serviço. Você vai construir várias casas aí para mim, eu sou muito rico e tal, você vai construir as kitnets aqui para mim e tal, para alugar. Não pode passar de 4 anos, tá? É uma limitação para evitar de você praticamente escravizar uma pessoa por dívida, que existia na antiguidade, conforme a gente viu aí nas nossas aulas de história do direito. Certo? E aqui ainda a lei é bem incisiva, ó, que vai se considerar extinto o contrato mesmo que a obra, mesmo que o serviço não esteja concluído, tá? Para evitar exatamente de você manter essa condição de servo do cara aí, de tal, de prestador de serviço, ad eternum para você, como cobrança, né, de uma dívida. E tudo que for estipulado há mais de 4 anos vai ser considerado não escrito, ilegal e não considerado pela lei. Certo? Vamos ver que a gente pode falar um pouquinho mais aqui. Partir aí para o 599. Não havendo prazo estipulado, nem se podendo inferir da natureza do contrato ou do costume do lugar, qualquer das partes a seu arbítrio, mediante prévio aviso, pode resolver o contrato. Isso aqui é uma questão seguinte, ó, não tem prazo estipulado, então eu não posso deixar o contrato se mantido à eternidade. Então não tem prazo estipulado, não, nem se podendo inferir da natureza do contrato ou do costume do lugar, não tem como eu manter um prazo ali razoável, qualquer das partes a seu arbítrio, mediante prévio aviso, ou seja, eu vou ter que notificar a parte antes, ele pode resolver o contrato, certo? E aí você já tira algumas exigências, ó. Não havendo prazo estipulado e nem se podendo inferir pela natureza do contrato, ou seja, ninguém estabeleceu prazo e nem com a análise da natureza do serviço, dos costumes, eu posso também estipular um prazo para ele. Quando acontecer isso, qualquer das partes, tanto tomador como prestador, eles podem resolver o contrato, só que isso tem que ter prévio aviso. Eu vou ter que notificar dessa vontade de resolver o contrato, certo? E aqui o parágrafo único já fala a forma que vai se dar esse aviso. Ó. 1. Com antecedência de 8 dias, se o salário se houver fixado por tempo de 1 mês ou mais. Então, se ele falar assim, ó, eu vou te pagar por mês. Se for assim, eu tenho que notificar previamente, no mínimo, por 8 dias antes, certo? Da resolução. Inciso 2. Com antecipação de 4 dias, se o salário se tiver ajustado por semana ou quinzena. E na véspera, quando se tenha contratado por menos de 7 dias. Uma semana, te contratei por uma semana, certo? Eu tenho que te notificar, no mínimo, um dia antes da resolução. Certo? Vamos ver o que mais a gente pode tirar aqui. Continuamos. Agora vamos falar do caso em que o contrato de prestação de serviço tem prazo certo. Antes a gente estava vendo os casos em que não tinha estipulado prazo. Agora é o seguinte, o artigo 600 diz o seguinte, ó, não se conta no prazo do contrato o tempo em que o prestador de serviço, por culpa sua, deixou de servir. Isso aqui é o seguinte, ó, prestador de serviço foi contratado para prestar o serviço por 1 mês. Aí, eles
toda segunda-feira ele falta. Passou o fim de semana, tá, se animou. Toda segunda-feira ele nunca veio. Então, o que acontece? Vai contar essas segundas-feiras para efeito desses 30 dias desse mês? Não, não vai contar, certo? Porque ele deixou de servir por culpa dele, a não ser que daí ele comprove e tal. Por que ele não veio, né? De forma bem justificada, por que ele não veio, tá? E aqui é o seguinte, ó. Não sendo prestador de serviço contratado para certo e determinado trabalho, entender-se-á que se obrigou a todo e qualquer serviço compatível com suas forças e condições, tá? É o seguinte, ó. Eu contratei o cara para fazer serviços gerais. Não especifiquei bem o que é. Serviços gerais, tá? E daí eu coloco ele para ficar carregando saco de cimento lá. Ele tem algum probleminha na coluna ou alguma coisa assim. Se entende o seguinte: se eu não estipulei certinho o que ele está sendo contratado para fazer, qual que é o serviço que ele vai fazer, só estipulei lá, serviços gerais, você vai ser um faz-tudo, né? Eu entendo, então, que ele se obrigou a fazer qualquer serviço compatível com suas forças e condições. Se ele chegar e falar assim, não, você me contratou para fazer serviços gerais, manutenção geral, mas subir em telhado eu não subo. Não. Se você não tem problema nenhum com as suas pernas, não tem problema nenhum, coisa de saúde que limite, de fato, você subir lá e fazer o serviço, você vai ter que fazer. Se entende que você aceitou o encargo de fazer qualquer coisa que esteja dentro das suas forças e condições. Certo? Artigo 602. O prestador de serviço contratado por tempo certo ou por obra determinada não se pode ausentar ou despedir sem justa causa antes de preenchido o tempo ou concluída a obra. Tá? Isso aqui é quando tem prazo certo. Beleza? É 1 ano. 1 ano. Tá? 1 ano para você construir uma casa para mim. 1 ano para você fazer serviços aí para mim. Não construir casa. Isso aí daí vai ser até serviço de empreita, né? Mas qualquer serviços aí para mim. 1 ano você vai limpar a minha casa aí uma vez por semana. Certo? Prestação de serviço. E a gente estipula. 1 ano. 1 ano eu vou te contratar para isso, tá? Não se pode ausentar ou despedir sem justa causa antes de preenchido o tempo ou concluída a obra, certo? Eu vou ter que manter aquilo ali, vou ter que manter o contrato, eu vou ter que manter aquele prazo determinado. Só podendo ir contra esse prazo, resolver o contrato antes, se tiver justa causa. Beleza? Parágrafo único. Se despedir sem justa causa, terá direito à retribuição vencida, mas responderá por perdas e danos. O mesmo dar-se-á se despedido por justa causa. Aqui que ele está falando, ó. Eu fui contratado prestação de serviço para fazer uma obra, né? Uma coisa ali. Eu sou demitido. Tinha um prazo de 1 ano. Sou demitido antes. Em 8 meses, eu sou demitido. Certo? O que eu vou ter direito? Eu vou ter direito à retribuição vencida e mais perdas e danos. Falando, além de receber pelo que eu já fiz, você vai ter que me pagar pelo que eu vou deixar de ganhar pela resolução prévia do contrato, antes do tempo determinado. E o mesmo vai se dar se despedido por justa causa, tá? Tanto o tomador como o prestador de serviços, eles vão ter que responder por eventuais perdas e danos. O tomador de serviço vai responder por perdas e danos que o prestador de serviço deixou de auferir com aquela renda que ele estava contando, com que ele estava esperando ganhar, e às vezes ele até pode falar, eu até recebi proposta de pegar mais serviços, mas eu tinha aberto mão porque eu estava trabalhando para você e tinha o compromisso de ficar até final do ano. Então eu deixei de ganhar aquilo lá. Se ele comprovar, meu caro, você pode até ser condenado a pagar essas perdas e danos. Da mesma forma que se o prestador de serviço chegar para você, eu vou abandonar a obra, para mim não serve mais, me ofereceram um serviço lá que vão me pagar mais, então eu estou saindo. Ele vai ter que te pagar, vai ter que te indenizar por perdas e danos, porque daí você vai ter que se virar para contratar outra pessoa, às vezes outra pessoa vai cobrar mais, você vai ter alguma despesa ali,
É para os dois a regra, entendeu? 603. Se o prestador de serviço for despedido sem justa causa, a contraparte será obrigada a pagar-lhe por inteiro a retribuição vencida e por metade a que lhe tocaria de então ao termo legal do contrato. Isso aqui está autoexplicativo, né? Prestador de serviço for despedido, ou seja, estou prestando serviço e fui despedido ali sem justa causa antes do término do prazo, né, estipulado, o tomador de serviço, a outra parte, será obrigado a pagar-lhe por inteiro a retribuição vencida e por metade a que lhe tocaria de então ao termo legal do contrato, certo? Sem prejuízo de eventuais perdas e danos, que nem a gente viu ali em cima. 604. Fim do contrato. O prestador de serviços tem direito de exigir da outra parte a declaração de que o contrato está findo. Igual direito lhe cabe se for despedido sem justa causa ou se tiver havido motivo justo para deixar o serviço. Isso aqui vai ser uma declaração, coisa que ninguém deve mais nada para ninguém e que se extinguiu aquela obrigação. Certo? Basicamente isso. Vamos ver aqui se eu fiz alguma anotação. Tá, nada de especial. Vamos continuar a leitura aqui dos artigos. 605. Nem aquele a quem os serviços são prestados poderá transferir a outrem o direito aos serviços ajustados, nem o prestador de serviços, sem aprazimento da outra parte, dar substituto que os preste. Olha só, gente. Eu não posso contratar você para fazer serviço para mim e depois levar você para prestar serviço para outra pessoa. Tipo, ó, eu estou contratando para você fazer um serviço aqui para mim na minha casa, mas eu gostei muito do seu serviço e eu vou te levar para você fazer serviço na outra casa de um amigo meu, ó. Certo? É, óbvio que não pode, né? Porque às vezes você fez um preço melhor para mim, porque eu sou cliente há muito tempo, ou então você cobra aquilo lá porque o serviço não é tão difícil, daí você chega lá na casa do amigo lá, tem muita coisa para fazer, o serviço seria outro, você não conhece. Você não é obrigado a fazer serviço para pessoa diferente daquela que te contratou. Basicamente isso que está sendo feito, falado aqui no artigo. Tá? Eu não posso te contratar e depois levar você a fazer serviço em outro lugar, para outra pessoa. Tá? E nem o prestador de serviços, sem aprazimento da outra parte, ser substituído que os preste. Aquilo lá, eu contratei você para prestar o serviço. Daí chega no dia, você fala, eu não posso, eu mandei aqui meu sobrinho. Né? Eu confio em você, eu não confio no teu sobrinho, eu não contratei ele. Né? Eu quero você, eu quero o seu sobrinho aí fazendo o serviço aqui na minha casa. Basicamente isso, tá? Artigo 606. Se o serviço for prestado por quem não possua título de habilitação ou não satisfaça requisitos outros estabelecidos em lei, não poderá quem os prestou cobrar a retribuição normalmente correspondente ao trabalho executado. Mas se deste resultar benefício para outra parte, o juiz atribuirá a quem o prestou uma compensação razoável, desde que tenha agido com boa-fé. É o seguinte, eu conheço barato sai caro. Eu conheço um cara lá que faz baratinho. Meu primo aí, ele faz baratinho o serviço, né? Você vai lá atrás do cara que é habilitado, que é profissional, que tem experiência, acha caro. Tem um primo meu conhece um cara aí que está no primeiro semestre do curso de técnico em eletrificação, ele vai fazer aqui para mim. Certo? O que acontece? Deu problema, tá? Você não vai poder cobrar a remuneração, porque você está fazendo um serviço ao qual você não é habilitado. Tá? Você não teria como fazer esse serviço. Então, você não tem como ficar cobrando essa retribuição. Tá? A não ser que você, por algum acaso do destino, por um talento natural, você consiga ter realmente feito serviço e resultou benefício para outra parte. Tá? E daí o juiz vai arbitrar uma compensação razoável. Falar, você fez, arriscou ali em fazer sem saber, mas mesmo assim deu certo. Então, alguma retribuição você merece. Tá? Parágrafo único. Não se aplica a segunda parte deste artigo quando a proibição da prestação de serviço resultar de lei de ordem pública, que é o caso, por exemplo, sei lá, de enfermagem, né?
prestar serviços de enfermagem. Tem gente que contrata, né, cuidador, né, de idoso, de pessoas doentes ali, para trocar sono, fazer serviços específicos ali de enfermagem. Então, é o seguinte, eu só vou ter essa retribuição razoável, habilitado para o juiz, por exemplo, um serviço ali, sei lá, de eletrificação mesmo, né? Em que eu não sou habilitado, não sou um técnico razoável de eletricista, mas eu tenho um conhecimento ali da prática e fiz e consegui, certo? Agora, se eu estou me fazendo passar por enfermeiro habilitado e prestar o serviço, eu não vou receber retribuição nenhuma, mesmo se eu tenha bem feito o serviço, tá? Porque tem proibição legal para eu exercer aquela profissão, para eu fazer aquele serviço. Então, não vou receber retribuição nenhuma. Artigo 607. O contrato de prestação de serviços acaba com a morte de qualquer das partes. Termina ainda pelo escoamento do prazo, pela conclusão da obra, pela rescisão do contrato mediante aviso prévio, por inadimplemento de qualquer das partes ou pela impossibilidade da continuação do contrato motivada por força maior. Então, isso aqui é o seguinte, ó, está falando que não vai suceder aos herdeiros, isso aqui, certo? Eu, prestador de serviço, faleci, o meu filho não vai ser obrigado a continuar o serviço que eu estava prestando, certo? Ou se eu for o tomador de serviço, morri, meus filhos não vão ser obrigados a continuar esse contrato de prestação de serviço com você, tá? Vai se extinguir. Ainda também termina pelo escoamento do prazo, por óbvio, pela conclusão da obra. Concluir antes do prazo, ótimo, mas vai manter. Você não vai colocar o cara para fazer outros serviços lá, porque o prazo era de 1 ano e ele terminou em 8 meses. Pela rescisão do contrato mediante aviso prévio, aquelas questões ali que a gente viu, né? Faz a notificação e se extingue o prazo. Por inadimplemento de qualquer das partes, ou seja, não cumpri, não estou construindo, não estou fazendo nada, ou você não está me pagando. Ou pela impossibilidade da continuação do contrato motivada por força maior. Eu fui contratado para construir para construir uma casa, construir uma casa não, construir uma fossa, né? Uma casa, e daí vem uma enchente, inundou tudo lá, destruiu tudo, não dá mais para construir, certo? Se extingue o contrato, cada um recebe o que fez e vai, certo? Artigo 608. Aquele que aliciar pessoas obrigadas em contrato escrito a prestar serviços a outrem pagará a este a importância que ao prestador de serviço pelo ajuste desfeito houvesse de caber durante 2 anos. Isso aqui é uma questão polêmica, né? Porque o que ele está falando, gente? Isso aqui é mais voltado para empresas, né? Principalmente de publicidade, empresas grandes, né, que contratam um modelo, contratam alguma pessoa muito importante, um cara que faz muito bem o serviço, né? Se eu aliciar ele a prestar o serviço para mim, sou concorrente, né, do cara, muitas vezes aplicada essa norma, eu vou ter que, pela minha má fé, eu vou ter que pagar a importância que é o prestador de serviço original, pelo ajuste desfeito houvesse de caber durante 2 anos. Por quê, gente? Porque se entende que nós temos que ter uma concorrência saudável, né, entre os concorrentes no negócio. O caso clássico que ilustra bem isso aqui é aquele negócio lá do Zeca Pagodinho, que fazia propaganda para uma marca de cerveja, e daí depois ele foi contratado por outra para fazer uma propaganda dizendo que a outra cerveja era ruim, que ele parou de tomar para tomar aquela nova. Daí deu polêmica, foi para a justiça o caso e tal, para aplicar essa norma aqui. Falando, ó, pelo princípio da boa-fé, se entende que você tem que respeitar a vinculação do Zeca Pagodinho a determinada marca de cerveja. E de má-fé, eu fazer ele trair a marca para fazer propaganda, está subentendida que daí a cerveja que ele fazia propaganda era ruim, e a outra, a nova que ele está tomando agora, é muito melhor e tal, o que ele desistiu. Certo? Artigo 609. A alienação do prédio agrícola onde a prestação de serviço se opera não importa a rescisão do contrato, salvo ao prestador opção entre continuá-la com o adquirente da propriedade ou com o primitivo contratante. Isso aqui é específico para prédio agrícola, tá? Não é
qualquer coisa urbana, não. É específico para prédio agrícola. O cara estava trabalhando na fazenda, tem um contrato de prestação de serviço com o dono da fazenda vendeu a fazenda. Tá? Ele vai continuar o contrato. Quem comprou a fazenda tem que manter o contrato lá se tiver prazo certo e tal. Com o cara que estava prestando serviço para ele. Certo? Vamos só ver se tem mais alguma coisinha que a gente anotou aqui para passar para vocês. Não. Então é isso, gente. Esse é o contrato de prestação de serviço, certo? Agora eu vou dar uma pausa aqui. E daí nós vamos para o próximo contrato, que é o da empreitada. Até daqui a pouco.